Fala pessoal, de carrinho chegando mais uma vez com outro vídeo com análises envolvendo o momento atual do Criciúma, o Tigre que não vence desde outubro de 2020, são quase 6 meses sem vitórias. O último tropeço foi contra o Próspera, placar de 1 a 0 pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense, e esse resultado provocando mudanças drásticas aí nos rumos do Criciúma, com a demissão do técnico Emerson Maria, que deixa o clube após 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates. Ele deixa o Tigre zerado e na última colocação do Campeonato Catarinense. E é exatamente sobre o Emerson Maria que eu venho falar hoje, com um top 4 de erros do Emerson Maria no comando do Criciúma nesses primeiros meses de 2021. Vai ser em ordem crescente, né? Do menos importante ao erro mais fatal para essa demissão do Maria no comando do Tigre. Eu começo citando a questão do ataque. Em 8 jogos, apenas 3 gols, é muito pouco, uma média muito baixa, né? E apesar de que seja muita responsabilidade, evidentemente, dos atacantes, né? Na hora de fazer o gol não é o Maria quem vai chutar a bola para a rede, não dá para eximi-lo de culpa. Afinal de contas, o Criciúma, desses 3 gols, marcou em apenas 2 partidas. Então o Criciúma, em 8 jogos, ficou 6 sem marcar gols. Tem responsabilidade dele sim, apesar de que muitos momentos faltou habilidade, faltou técnica, faltou tranquilidade para os homens de frente do Criciúma. Há sim um pouco de responsabilidade, afinal de contas, apesar do Criciúma ter criado muitas chances em alguns jogos, dava para ver que em vários momentos o Criciúma atacava de qualquer jeito, faltava uma organização para atacar e isso passa pelo dedo do treinador. Foi o ponto menos importante que eu separei nessa lista. Dali pra frente, o top 3, eu acho que talvez gere até algumas discordâncias de gente que vai querer colocar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, mas que eu acho que todo mundo vai concordar que foram falhas dele. Foi a questão da variação de jogo. O Criciúma encontrou uma forma de jogar num 4-3-3, com 3 volantes com 3 meio-campistas, né, de mais chegada, de mais imposição física e pouca criação, e essa criação ficava mais pelos jogadores de beirada, no caso o Matheus Anderson e o Pedrinho. E era mais ou menos assim que o Criciúma se organizava para atacar. Toques de lado na defesa até encontrar um desses homens de lado e eles que articulavam as jogadas pelas laterais. Em alguns jogos o Criciúma conseguiu criar mais chances do que outros, mas era basicamente isso aí que o Criciúma conseguia fazer. Em algum jogo onde a marcação pela lateral se encaixava, o Criciúma não sabia o que fazer. Em jogos onde a bola não estava entrando, o Emerson Maria não conseguiu encontrar uma alternativa, uma variação para fazer o Criciúma jogar de uma maneira diferente e conseguir agredir mais os adversários, ter mais chances de gol. Enfim, acho que faltou essa variação de jogo, encontrar uma outra maneira de jogar, porque pô, se dá 5, 6 jogos, o time não tá ganhando, não tá andando, chega um momento que é preciso encontrar um pensamento diferente, uma maneira diferente, e o Maria não foi capaz de encontrar isso. Esse é o segundo tópico. O terceiro foi a insistência em alguns jogadores que notoriamente não estavam jogando bem e pior, estavam comprometendo. Eu cito 2 casos específicos. O volante Eduardo, ele tá tendo uma temporada 2021 terrível, não é só que ele esteja jogando mal, é que ele está comprometendo. Há jogos que chega a ser irritante ver o Eduardo em campo pela quantidade de erros de passe, pela quantidade de desarmes perdidos. Eu acho que há 2 jogos específicos que citam o quanto que ele estava comprometendo. A derrota para o Juventus, pelo placar de 2 a 0, o primeiro gol sai numa dividida que ele perde no meio campo e aí na sequência da jogada termina no gol do Fabinho. E no próprio jogo contra o Brusque, né, o segundo gol do Brusque sai num contra-ataque puxado pelo Andriu, que o Eduardo ele pensa em fazer a falta quando o Andriu se aproxima da área e desiste. E aí a jogada segue e termina num gol, era uma jogada de contra-ataque, ele desistiu, ele poderia ter feito a falta, toma um cartão amarelo, mas pelo menos evita o ataque, ele desistiu ali e o Criciúma acabou tomando gol. E o outro jogador é o Matheus Anderson, que eu cheguei até a usar a expressão no meu Twitter, ele é um cemitério dos ataques do Criciúma. O Criciúma vai atacando numa determinada velocidade, parece que agora vai criar uma jogada, a bola chegava no pé dele, ele diminuía a velocidade, o ataque perdia muito fôlego, a defesa adversária se montava, ele tomava uma decisão errada, ele finalizava uma bola que ele poderia tocar para alguém, ele cruzava uma bola que ele poderia finalizar ou poderia passar. É um jogador que está comprometendo as jogadas ofensivas do Criciúma. E você via esses 2 jogadores que eu citei, e dá para citar outros também, mas eu preferi focar nesses 2, que mesmo jogando mal, mesmo comprometendo, eram titulares em todas as partidas. O Eduardo foi sair só contra o Próspera, ainda assim ele entrou no intervalo, então foi aproveitado em praticamente todas as partidas. Jogadores que notoriamente estavam mal, mas que o Emerson Maria depositava confiança neles, mesmo não entregando. E o último ponto é a montagem do elenco. Ok,
Nessa aí dá para dividir com o Juliano Bittencourt, dá para dividir com o Rampinelli, mas uma boa parte dos jogadores que o Criciúma contratou foram indicações de Emerson Maria. Foram jogadores que trabalharam com ele em outros clubes. É o caso do Matheus Anderson que eu acabei de citar. Se houve um momento bom na carreira do Matheus Anderson, que ainda é curto, é um jogador jovem, bom dizer, foi no Vila Nova. Treinado por quem? Por Emerson Maria. Moacir, titular do time, trabalhou com Emerson Maria no Vila Nova também. Há outros jogadores, Gabriel Silva trabalhou com ele no Figueirense. Há uma dúzia de jogadores que está no Criciúma, que chegou nessa temporada, que foram indicações do Emerson Maria. E aí há sim uma responsabilidade dele, apesar de que não seja ele quem contrate, ele certamente deu o aval para a grande maioria dessas contratações. O alemão chegou como capitão, jogador que também não está bem. Indicação do Emerson Maria, trabalhou com ele também no Vila Nova. Enfim, e aí esse pra mim é o mais grave porque acaba sendo uma herança maldita. O técnico é mais fácil de trocar, né? Você demite, procura mais um, traz pro lugar, ponto final, resolve a história. O elenco não, o Anselmo Freitas não vai rescindir com 15, 20 jogadores de uma vez só. Quem que vai entrar em campo na partida seguinte? Ele pode mexer, dispensar alguns jogadores, certamente isso vai acabar sendo feito, mas quando acabar o Campeonato Catarinense. Isso foi uma herança maldita que acabou ficando para o Criciúma, que vai ter que ficar com muitos desses jogadores até o final da temporada. Então, para mim, esse foi o grande ponto falho do Emerson Maria, que foi demitido sem nenhuma vitória, deixando o Criciúma na última colocação. Tigre que volta a campo no domingo contra o Marcílio Dias em Itajaí, jogo complicado, o Marcílio Dias melhor colocado que o Criciúma e o Tigre precisando desesperadamente da vitória com Wilson e Lalo no banco de reservas. Tabelando transmite o jogo nesse domingo a partir das 3 horas, estarei nessa transmissão junto com o Fabrício Júnior, junto com o Emerson Cripa. Te convido a acompanhar o jogo na Jornada Esportiva Tabelando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo portal NG Plus, que claro traz todas as informações do Criciúma. Depois do jogo, dentro do possível, eu trago também uma análise por aqui. Tá certo, pessoal? Um grande abraço.